Fala aí, pessoal, beleza? Daniel Mestre aqui no World Creativity Day de Sorocaba, São Paulo. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre resolução de problemas complexos, né? Como a forma que a gente enfrenta, que a gente encara esses desafios aí impactam nos nossos resultados. Queria deixar com vocês aqui duas dicas que eu uso bastante. A primeira está muito ligada à filosofia, ao estoicismo, né, que é entender, né, quando a gente se depara com um problema, né, e tendo em vista que um problema complexo, ele é complexo porque ele não tem uma solução certa, né, é um problema que não tem uma resposta correta, é um problema que muitas vezes em qualquer uma das resoluções que a gente encontrar, a gente vai acabar tendo que lidar com outros problemas, né? Ou que a gente não tem informação suficiente para tomada de decisão, né? E mesmo assim a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, o problema complexo, muitas vezes, ele é parecido com aquele negócio entre a cruz e a espada, né? Se eu for para cá, eu vou ter que... Eu tomo uma decisão, né? Vou por determinado caminho, mas tem um outro desafio logo à frente. Se eu for por aqui, vou ter que enfrentar um outro tipo de problema lá na frente também, né? Não tem um caminho que vai ser correto e resolveu todas as coisas, né? Então, a forma como a gente olha para esse problema faz muita diferença, né? Porque se a gente ficar olhando só para a cruz e para a espada, a gente não consegue se mexer, a gente fica muitas vezes paralisado. A forma que o estoicismo coloca para a gente tentar resolver esses problemas aí é de focar no que a gente tem controle. A gente está vivendo numa pandemia, a gente está aí há mais de um ano num cenário super incerto, de muito medo, de muito risco, que a gente não sabe direito o que vai acontecer, se eu posso fazer tal coisa, se eu não posso, vai melhorar, vai piorar, vai abrir o mercado de novo, não vai, o que vai acontecer com o dólar, o que o prefeito, o governador, o presidente vai fazer daqui 3 dias, né, que vai acabar impactando o meu negócio. Então, olhar para o problema e entender o que dentro desse problema eu tenho controle, né? Eu consigo fazer alguma coisa a respeito. E o que eu não consigo fazer absolutamente nada, né? Tem algumas coisas, né, na variável aí do problema que eu não tenho o mínimo controle. Não importa o que eu faça, não vai mudar essa variável. E aí que cai uma armadilha, né? Tem muita gente que fica focando nessa parte do problema, né? Na parte do problema onde não está no nosso controle. E isso, né, gera uma perda de energia, gera uma ansiedade, né? Gera um trabalho imenso com pouquíssimo ou nenhum resultado. Então, quando a gente foca nas coisas que a gente não tem controle nenhum, a gente gasta muita energia, a gente fica ansioso, né? Porque se eu fico focando num pedaço da equação que eu não tenho controle, eu fico esperando que aquela variável mude, né? Ah, quando puder abrir de novo a minha loja, ah, quando o dólar baixar novamente, ah, quando o shopping abrir de novo, eu estou sempre no futuro esperando que essa variável mude e eu não tenho o que fazer para essa variável mudar. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, né? E isso já faz muita diferença. Eu tenho controle sobre a minha comunicação, né? O que eu falo. E eu tenho controle sobre as minhas ações. Basicamente, é isso que eu tenho controle. O resto não está no meu controle. Quando eu separo isso, eu entendo que as coisas que eu não tenho controle vão ser dessa forma. E não adianta eu gastar energia, preocupação em cima dessas variáveis, porque elas não vão mudar por enquanto, né? Elas podem mudar, a gente torce muito que melhore a situação, mas eu colocar energia ali vai ser um pouco gasto de energia que eu poderia estar utilizando em coisas que eu controlo, né? Então, o que eu preciso fazer de diferente? Se eu não posso mais visitar os meus clientes, como que eu vou fazer para vender para eles nesse momento? Né? Eu vou vender pelo telefone, eu vou agendar videochamadas, vou fazer coisa pelo Zoom, né? Vou transformar as minhas coisas em infoproduto, vou dar um jeito de vender pela internet, vou acionar um tipo de logística diferente que antes eu não tinha, antes os meus clientes precisavam vir até mim, hoje eu consigo entregar de repente na casa deles, posso entregar isso de forma online, posso empacotar isso de uma forma diferente, né? Eu preciso olhar para isso
e tomar uma decisão, porque o meu negócio precisa que eu tome uma decisão, não que eu espere mudança de variável que não está no meu controle. A partir desse momento, eu também posso escolher a forma que eu penso. Então, se eu ficar o tempo inteiro ali pensando nas coisas ruins que acontecem na pandemia, contagem de mortos, ficar o tempo inteiro acompanhando notícia na televisão, isso vai me impactar muito negativamente. Vai me deixar com medo, vai me deixar ansioso, vai me deixar paralisado, vai me deixar ali num estado que não é legal para eu tomar decisões, né? Eu preciso manter o meu pensamento mais otimista, eu preciso olhar para o meu negócio e tentar ver o que eu posso fazer para ajudar ele. Eu trabalho com treinamento de vendas, né? Eu sempre trabalhei presencial, né? Já viajei o Brasil dando treinamento. E quando veio a pandemia, né? Eu não gostava desse movimento online e tal. Quando veio a pandemia, eu estava com uma turma rolando. A primeira coisa que eu fiz foi transformar essa turma que eu já tinha, faltavam acho que 2 ou 3 semanas para a gente concluir, eu já transformei essa turma em online. Eu falei, galera, a gente não vai se reunir mais. Tava bem no comecinho, as pessoas ainda estavam, não, Daniel, mas está tranquilo, vamos continuar, vamos terminar no modelo presencial. Eu falei, não, vamos mudar para online, porque eu preciso testar o online também, né? Porque se eu não sei quando vai poder fazer presencial de novo. Então, já joguei isso para online, fiz as últimas 3 semanas dessa turma aí no modelo online, né? Entendi que dava super certo, né? Rolou super bem. E a partir daí, né, eu entendi, poxa, durante a pandemia, se eu vou fazer as coisas online, eu não preciso focar só na minha cidade. Não preciso prospectar só vendedores aqui de Sorocaba. Né? E o que aconteceu foi que eu vendi para gente do Brasil inteiro os meus treinamentos durante os primeiros meses de pandemia. E eu consegui encher um monte de sala, né, com gente do Brasil inteiro. Ou seja, aquele negócio que seria ruim para mim, né? Poxa, não pode mais ter treinamento presencial, né? Eu só dava treinamento presencial. Eu podia ficar apegado a essa variável da equação, né? Do tipo, poxa, não posso mais fazer, estou impedido de fazer o meu trabalho, as coisas pioraram, estou, né, sendo extremamente prejudicado. Eu podia olhar para o outro lado, vamos jogar para o online e agora eu não preciso mais de coffee break, não preciso ter um limite de sala, um monte de coisa melhorou, né, se você olha da forma correta. Né? Então, coloquei mais gente do que eu estava habituado na sala, não precisava pagar coffee break, não precisava me preocupar com estacionamento e tudo mais, né? O que reduziu o meu custo, então também consegui vender um pouco mais barato para as pessoas nesse momento de pandemia e salas super cheias com vendedores do Brasil inteiro, né? Então, a forma como você olha para o problema, né? Você pode enxergar oportunidades. Teve um monte de vendedores, teve um monte de empresários aí, empreendedores que no começo da pandemia entenderam o que eles tinham na mão, né? Entenderam que o cenário mudou por completo, né? E que a gente não sabe quando vai mudar, e resolveram fazer movimentos rápidos para aproveitar as pessoas dentro de casa, né? E conseguiram resultados muito legais, ganharam muito dinheiro com isso. Então é muito interessante que a gente olhe, né? Aceite o que é cenário, né? Enquanto o cenário não muda, e foca no que a gente consegue fazer com o que a gente tem, né? Nossas ações, o que a gente fala e a forma como a gente pensa. Dito isso, também acho interessante passar mais uma dica para vocês, a forma como a gente encara o problema quando ele acontece, né? Então, o problema ele é uma ameaça para o que a gente está fazendo, né? E o nosso cérebro, né, apesar de ser super evoluído aí, né, nós temos o cérebro mais evoluído do planeta, ele tem alguns softwares ali super arcaicos, né, que vieram de fábrica de muito e muito e muito tempo atrás, que está no nosso cérebro reptiliano, né, tem alguns programinhas ali instalados no nosso cérebro que a gente não tem como retirar. E são, né, instintos que mantiveram a gente vivo até aqui. Né, eles são super importantes aí para a nossa proteção, né, para a gente conseguir sobreviver às adversidades que acontecem. Porém, hoje em dia, muitas vezes esse programa é acionado inconscientemente, né, sem necessidade. Os nossos antepassados aí, homens das cavernas, né,
eles tinham ali problemas, né, complexos também, né, tipo um animal carnívoro enorme está se aproximando da minha caverna, né, e o cérebro manda um comando muito específico para o corpo, né, nesse momento. Ele fala assim, ó, você tem duas coisas para você fazer, ou você luta ou você foge, né, é o famoso fuga ou luta. O que acontece quando esse software, né, de luta ou fuga, né, ele é acionado? O nosso cérebro esvazia de sangue, né? Todo o nosso sangue vai para músculo, né? Vai para braço, vai para perna, para a gente poder correr rápido, para a gente poder sair na mão com esse bicho. E esvazia o cérebro para a gente parar de pensar, né? Porque se a gente ficar parando para pensar num momento desse, né? Tipo, poxa, será que eu podia ter feito uma cerca ali para tentar impedir esse bicho de vir? De onde será que ele veio? Será que tem uma outra caverna mais segura? Né? Se eu começar a pensar muito nesse momento, o bicho chega e acaba comigo. Né? Eu não posso ficar pensando agora. Eu preciso tomar uma decisão, né, de lutar ou fugir o mais rápido possível, senão provavelmente eu não vou sobreviver. Né? Então é um instinto que manteve a gente vivo até hoje, super importante, que está no nosso cérebro reptiliano. Porém, hoje em dia, né, a gente ainda, né, frente a alguns problemas complexos, esse software ainda é acionado. Mas hoje a gente não tem mais problemas de vida ou morte, né, como um bicho gigantesco carnívoro vindo em direção à minha casa. Então, ele não é mais tão necessário. Né? A gente não está correndo risco de vida. Na verdade, a maioria dos problemas complexos que a gente vive hoje, a gente precisa do nosso cérebro para resolver, não de músculo. Então, o que acontece? Né? Muitas vezes, quando um problema aparece na minha frente, né, eu encaro esse problema como uma ameaça e o meu cérebro faz esse mesmo movimento. Né? Ele joga todo o meu sangue para músculo, eu paro de pensar, né? Eu perco grande parte da minha racionalidade nesse momento, vou ficando vermelho, vou ficando com o coração super acelerado, e não é isso que a gente precisa do inverso. Eu preciso do meu cérebro super irrigado, porque é um problema complexo que eu preciso resolver com racionalidade. Né? Não adianta eu querer fugir ou lutar nesse momento. Né? Se eu estou numa reunião com um cliente, né, a gente está renegociando alguma coisa de contrato, a gente está tentando gerar um acordo comercial aí. Se ele me fala alguma coisa que eu percebo que o meu contrato de repente está em risco, eu posso querer fugir, eu posso querer colocar a culpa nele, colocar a culpa nos meus colaboradores, colocar a culpa no mercado, falar que a culpa não é minha. Eu estou fugindo do problema. Eu estou me fazendo de vítima aí. Vai gerar uma série de atritos com esse cara. E eu não estou mais pensando, eu só estou, né, nesse negócio, o meu contrato está em risco, estou sendo ameaçado, preciso defender os meus interesses. E daí a gente começa a fazer um monte de coisa que a gente não pensou para fazer. Ou eu vou para a luta, né, que é pior ainda, fico querendo entrar em atrito com esse cara, fico querendo brigar com ele, dar soco na mesa e tal, né? A gente acaba incorporando aí quase que um animal irracional, a gente fica quase que nem um gurilão, né, batendo no peito, batendo na mesa e querendo resolver as coisas na base da porrada, né? E isso nunca vai trazer um resultado satisfatório, né? A dica aqui é a gente conseguir reagir com calma frente a esses problemas para não ter esse negócio de esvaziar a nossa racionalidade. Então, se você perceber, né, que o seu corpo está começando a dar uma taquicardia, seu corpo está começando a querer bombear sangue para músculo, você está começando a ficar nervoso, você está começando a ficar vermelho, você está começando a ficar ansioso, né? A melhor coisa que você pode fazer é respirar um pouco, né? Vem da meditação aí para você abaixar frequência cardíaca e começar a fazer muita pergunta para o seu cérebro. Começa a mandar um monte de pergunta para ele, para o seu cérebro entender, né? Que, poxa, ele está tentando se acalmar e ele está tentando usar mais o cérebro do que músculo. Então vamos voltar, né? A gente estava fazendo coisa errada, né? A gente começou a rodar um software quando na verdade a gente precisava rodar outro. Começa a fazer perguntas para o seu cérebro do tipo assim: como que a gente pode resolver esse problema? Por que esse cara do outro lado está trazendo esse tipo de informação para você? Como que a gente pode resolver isso sendo bom para os dois lados? O que será que é o principal objetivo que ele gostaria de ter nessa reunião?
Qual é o principal objetivo que eu gostaria de ter nessa reunião? Qual é a forma que eu gostaria que o nosso relacionamento estivesse após essa reunião? O que é dentro do meu controle nessa situação que eu posso fazer para que esse contrato não seja perdido? O que está no controle do meu cliente e que a gente consegue, de repente, negociar? Lembrando que a minha comunicação está dentro do meu controle, mas a forma como ele interpreta não está dentro do meu controle. Então, eu preciso escolher bem as palavras, preciso agir de forma calma e pacífica para não gerar mais atrito, né? Porque uma vez que eu dou um soco na mesa, esse cara vai reagir de uma forma também de luta ou fuga, né? E daí vão ser duas pessoas irracionais conversando e não tem chance nenhuma desse negócio dar certo. Então, faz esse monte de pergunta para o seu cérebro, tenta planejar um pouquinho antes da reunião, né? O que pode dar errado para você já ir um pouco mais preparado. Porque se a gente sempre pensa na melhor coisa possível, sempre que acontece alguma coisa que não está dentro do nosso planejado, a gente vai ser pego de surpresa. A gente estar preparado para lidar com um problema também é super importante, né? E saber manter a calma independente da situação que a gente se encontra. O lance da meditação, da respiração faz muita diferença. E apesar da outra pessoa estar querendo brigar de repente, né, falando que, poxa, deu coisa errada, vocês fizeram coisa que eu não gostei, a gente combinou um negócio e não foi entregue, não sei o quê, né? Todos aqueles atritos que a gente tem quando as pessoas estão querendo renegociar contratos, né? Diminuir custo, não sei o quê, ou até cancelar. Se a gente entrar numa pilha aí e esvaziar a nossa racionalidade, a gente nunca vai conseguir um resultado bacana, né? Então, quando a gente enche o nosso cérebro de pergunta, né, a gente mantém a nossa racionalidade e a gente começa a fazer algumas dessas perguntas também para o nosso cliente ali do outro lado. Como você sugere que a gente resolva isso? O que a gente pode fazer junto para manter a nossa parceria comercial? Né? Então a gente começa a conversar e construir, né, uma resolução desse conflito de forma pacífica, né? Conversando de forma racional. A forma como a gente reage aos acontecimentos, né, aos problemas que vêm na nossa frente, são de suma importância. Né? A gente precisa treinar a nossa mente para ficar calma em todas as situações. Porque se toda vez que vem alguma coisa, né, que eu considero uma ameaça, e as ameaças geralmente são coisas que estão fora do nosso controle, né? Então não adianta brigar com as ameaças. Se está fora do nosso controle, a única coisa que eu posso fazer é controlar o meu pensamento frente ao problema, a minha comunicação frente ao problema, né? Para manter as pessoas que estão próximo de mim, seja colaborador, seja cliente, também calmos e também racionais, para a gente poder chegar a um acordo. E as coisas que eu faço, o que eu não posso é simplesmente paralisar e esperar essa variável mudar, porque a gente não sabe quando vai mudar. E eu não posso ficar esperando. Eu preciso tomar alguma atitude, mesmo que seja alguma coisa só para eu continuar me movimentando, nem que eu pegue para estudar, né? E fique um tempão estudando para quando abrir eu estar melhor preparado. Mas simplesmente sentar, ficar esperando as variáveis mudarem, né? Vai gerar uma ansiedade gigantesca. Então a gente precisa focar no que a gente tem controle, tá? E quando problemas novos acontecerem, entender que isso não é uma ameaça à minha vida e eu não preciso reagir, né, com luta ou fuga. Que, na verdade, eu sou privilegiado por ter um cérebro super poderoso, né? E eu preciso usar esse cérebro a meu favor. Então, manter a calma, manter a racionalidade para eu conseguir obter as melhores resoluções para os problemas complexos que acontecem no nosso dia a dia. Né? A gente lida com um problema complexo o tempo inteiro. Eu vou precisar saber lidar com isso. Beleza, pessoal? Para quem quiser me seguir aí, melhor forma de falar comigo é pelo Instagram, @DanielRMestre, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.